Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Urgente, que está começando nesta tarde de quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Aqui você confere todas as notícias do Brasil e do mundo com análise a quente para você. Nessa tarde de quarta-feira, é lógico que a Laura Couto já me faz companhia a postos, diretamente da nossa redação. Laura, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, gente, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo ICL Urgente aqui no nosso chat. Vamos lá, Gabi. É isso aí, Laura. Deixa o seu like enquanto você acompanha a gente na nossa audiência, manda o seu comentário também, que eu estou sempre de olho. E claro que hoje vamos falar principalmente sobre eleições. O cenário na direita continua bastante bagunçado. Ainda não tem Congresso Nacional funcionando oficialmente, mas nos bastidores as articulações políticas já estão, sim, a todo vapor. Então vamos começar por aí falando dos trabalhos no Legislativo, que começam oficialmente na semana que vem, mas hoje já tem movimentação em Brasília. É claro, ano de eleição, então, movimentações já acontecendo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se antecipou e fez já a primeira reunião de líderes em 2026, a manchete no nosso site aqui na tela. E a Laura Couto também traz informações sobre o que foi discutido nessa reunião, né, Laura? Gabi, o Hugo Motta já está se preparando para um ano difícil na Câmara dos Deputados. O objetivo desta reunião de líderes é alinhar as pautas prioritárias no primeiro semestre com o calendário legislativo pressionado pelo ano eleitoral. Nas redes sociais, o Hugo Motta disse o seguinte: definir a pauta da próxima semana em reunião com os colégios de líderes. Voltaremos à medida provisória do Gás do Povo e o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, além de outras matérias de consenso. Ainda iremos fazer a instalação e eleição das comissões permanentes. Sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, assim que chegar à casa, daremos celeridade. Já a PEC de Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação depois do Carnaval. O trabalho continua. Foi isso que o Motta disse, Gabi. Laura, é um aceno claramente eleitoral, já de olho nas eleições, o Hugo Motta falando, olha gente, esse acordo do Mercosul que o governo Lula conseguiu avançar, a gente vai dar celeridade aqui também. Tem que ser aprovado no Congresso de todos os países, né, dos 4 países do Mercosul, também da União Europeia. E quando a gente fala de outros setores, a PEC da Segurança Pública, que também está com a discussão no Congresso Nacional, o próprio PL antifacção, que é um tema de anseio da população, tudo isso, é claro, que o Hugo Motta e também os seus parceiros, não só do Centrão, mas do Congresso Nacional, estão de olho para dizer a gente está dando celeridade a essa história. Aliás, a gente falando desses principais assuntos, né, a oposição está de olho também nas eleições, então está ali no cangote do Hugo Motta para conseguir pautar os principais assuntos que são de interesse deles. Então, eu falei aqui da segurança pública, essa é uma pauta. Tem a derrubada do veto do presidente Lula também falando a respeito do PL da dosimetria, esse projeto que diminuiria a pena do Jair Bolsonaro, também dos demais envolvidos, os condenados na trama golpista. Ele fez até, o presidente Lula, um gesto assinando no dia 8 de janeiro, um dia de memória pela trama golpista e tudo que aconteceu no 8 de janeiro, assinando a derrubada do PL da dosimetria. Agora tem gente, claro, da oposição, da extrema-direita, querendo voltar a pautar essa história. Vamos ver se eles vão realmente querer insistir nesse assunto no ano eleitoral. E também tem um outro assunto que é muito importante, que é o da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o Banco Master. Falando também no Banco Master, vamos atualizar esse caso aqui diariamente no ICL Urgente. Aliás, a cada hora a gente tem novidades nessa história, aqui a gente atualiza. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, disse que a investigação envolvendo o Banco Master não vai permanecer na corte, no STF. O ministro diz que há questionamentos sobre a competência do Supremo para conduzir esse caso e que o inquérito deve ser encaminhado para outra instância. Vamos ver o que ele disse? Aqui na tela a gente coloca
a fala, o trecho. Ele diz: eu voltei a Brasília porque queria entender a percepção dentro do tribunal. Há uma suscitação de que não há razão desse processo estar no STF. Eu creio que, numa direção ou outra, isso ficará claro, provavelmente quando o básico da instrução, os depoimentos tiverem sido tomados, as extrações de documentos tiverem sido feitas, se aquela questão justifica ou não. Há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui. Uma sinalização do presidente da Suprema Corte sobre esse clima realmente que está se instalando ali no entorno do Supremo Tribunal Federal, principalmente envolvendo o ministro Dias Toffoli, mais os demais ministros no caso do Banco Master. Esse caso ele foi puxado até para o Supremo pelo próprio Dias Toffoli. O problema foi para lá por isso, porque a justificativa de prerrogativa de foro, vocês vão se lembrar do caso do deputado João Carlos Bacelar, ele foi só citado, importante deixar isso claro aqui, não tem uma comprovação de envolvimento do deputado no esquema de fraude do banco, mas fato é que isso foi usado como justificativa para puxar esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Falando em caso Master, no Planalto a avaliação é de que o escândalo pode contaminar o ambiente político em Brasília. Aliás, acho que já contaminou. Em pleno ano eleitoral, aqui na tela a gente deixa a manchete também do jornal Globo. O governo está tentando se afastar da crise do Master e evitar uma CPI em ano de eleição. A Laura explica melhor para a gente essa história. Laura. Gabi, o governo já está se preparando para um ano turbulento com esse caso Master. De um lado, o Palácio do Planalto caminha para um discurso de apoio às investigações da crise envolvendo o banco do Daniel Vorcaro, até porque muita gente de peso do Centrão e da extrema-direita está envolvida nisso. Mas, do outro lado, o Poder Executivo não quer que uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, prospere no Congresso. Isso acontece porque, em um calendário curto por conta das eleições, uma CPI pode atrapalhar o ritmo das votações na Câmara e no Senado, contaminando assim o ambiente político. Resumindo aqui, Gabi, o governo não quer que uma possível CPI do Master vire um teatro da extrema-direita, principalmente depois que figuras do Planalto, como os ministros Lewandowski e Dias Toffoli, entraram aí nos holofotes das investigações, Gabi. Laura, não é só o ritmo das votações na Câmara e no Senado também. A gente sabe que tem políticos ali do Centrão. Então, uma CPI do Banco Master, eu até falei sobre isso agora há pouco também, nesse caso, tem muita gente do Centrão que está envolvida, ao mesmo tempo fica feio não fazer um aceno para a população, que eles são contra esse caso de fraude. Então, tudo isso fica colocado em jogo ali quando você tem a percepção da população que pode ter um resultado, um custo político nas eleições, mas a gente vai ver a cena desses próximos capítulos envolvendo a investigação, inclusive agora no Congresso Nacional ainda tem essa expectativa. Tem uma outra vertente, nesse caso do Banco Master, que é o da internet. A Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar as denúncias dos influenciadores que alegam ter sido procurados para gravar conteúdos criticando o Banco Central. Vocês vão se lembrar dessa história depois da liquidação do Banco Master. A abertura do inquérito ela foi autorizada pelo relator desse caso no STF, que é o ministro Dias Toffoli, e a PF fez uma análise preliminar dessas imagens, dessas postagens, identificou já possíveis crimes e pediu para o Supremo autorização para investigar. A ideia é apurar uma ação orquestrada contra o Banco Central. Os influenciadores eles dizem que eles foram procurados para difundir a mensagem de que a liquidação teria sido precipitada. Vocês vão se lembrar que vários postaram publicações, vídeos gravados com frases do tipo "a quem interessa", e muitas mensagens assim com frases idênticas que foram postadas por esses influenciadores, realmente numa ação que pareceu coordenada nessas redes sociais para atacar o Banco Master. Bom, prometi aqui falar de eleições e também de treta na direita e na extrema-direita. Vamos lá. Tem Caiado agora com o Ratinho Júnior, Eduardo Leite e o Kassab. Essa história que está também na manchete, na imagem principal do nosso programa. O governador de Goiás anunciou a filiação ao PSD do lado dos caciques do partido. Olha aqui a foto. Ali está o Eduardo Leite, né, o governador, também o Caiado
No meio, o Ratinho Júnior e o próprio Kassab, o presidente do partido, tirando uma foto, um clima de amizade, né? Enfim, rolou essa selfie aí do Kassab. Antes disso, o governador de Goiás, o Caiado, aqui o do meio, né? Ele, que já é pré-candidato à presidência da República desde o ano passado, ele foi o que saiu na frente, queimou a largada e anunciou a candidatura, mesmo sem saber quem é que seria o ungido por Jair Bolsonaro pela extrema-direita. Ele anunciou a saída do União Brasil, eu te contei aqui ontem no ICL Urgente, e essa decisão acontece por quê? Porque a União Brasil tem indicado que não deve ter um candidato próprio nessas eleições e vai apoiar o Flávio Bolsonaro, né, ungido pelo pai para ser o sucessor dele na extrema-direita. Então, segundo o Caiado, governador de Goiás, quanto mais candidatos de oposição contra Lula, maior a chance de vitória. Essa é a aposta que ele tem espalhado aí, manchetado na imprensa. Ele também publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que ele e os outros dois governadores, o Ratinho e o Eduardo Leite, vão sair candidatos à presidência, só que eles vão ter que se apoiar, porque ainda não sabe quem que vai ser o escolhido entre os três. Vamos conferir a fala. Este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais. Aí a fala do Caiado, ao lado dos colegas, vamos ver se eles realmente vão ficar nesse clima de amizade quando anunciarem o nome, mas fato é que, por enquanto, tá todo esse clima aí de o candidato que até daqui a pouco eu não duvido que eles chamem de terceira via, mas o reforço do Caiado no PSD tá bagunçando mais esse xadrez ali na parte da direita das eleições de outubro, da extrema-direita também, e o objetivo principal do Caiado e do Kassab, no fim das contas, que é quem está por trás dessa história, é apresentar uma alternativa que se apresente ali como centro-direita, sem Bolsonaros, o que é muito importante, um nome, vamos dizer assim, de pós-bolsonarismo, já superando o nome do Jair Bolsonaro, que está preso lá na Papudinha. Sobre essas articulações, a Laura Couto vai vir aqui para ajudar a entender essa história. Laura? Gabi, de acordo com o blog da Andréa Sadi, do G1, o movimento do Kassab foi visto nos bastidores da política como uma sinalização que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está saindo do jogo da corrida presidencial. O Tarcísio também era aí uma especulação, né, Gabi, para se candidatar à presidência. O Kassab sempre defendeu o nome do Tarcísio como sucessor natural de Bolsonaro, mas com o anúncio do nome do Flávio, o PSD passou a trabalhar com a hipótese de uma candidatura própria, como você mencionou agora, Gabi. Se o Tarcísio for candidato, o Kassab vai estar com ele. Mas, justamente por isso, os aliados do Kassab avaliam que o presidente do PSD não faria esse movimento ousado de unir 3 governadores como possíveis presidenciáveis se não tivesse apostando que o Tarcísio está fora do jogo, Gabi. É isso, Laura. E, como eu falei, eles querem dar um verniz de terceira via nessa história, ficar muito claro pelo tom, pelo que eles estão falando, de direita limpinha, né? Eu não vou nem dizer bolsonarismo de garfo e faca, porque aí teria que envolver o Tarcísio nessa história, mas teve analista chamando o Tarcísio assim, uma época aí, vocês devem se lembrar. Agora, vamos lembrar que todos eles são bolsonaristas, né, gente? Essa é a real, eles estão de mãos dadas com a extrema-direita, só não querem mesmo apoiar o Flávio, porque o Flávio é o candidato que foi escolhido e que foi empurrado goela abaixo pelo Jair Bolsonaro. Então, a família Bolsonaro quer um candidato próprio, de dentro da família, que continue beneficiando os próprios interesses, mas todos eles são candidatos bolsonaristas e da extrema-direita. Falando no Flávio Bolsonaro, ele decidiu antecipar, inclusive, a volta para o Brasil.
O motivo não foi revelado publicamente, mas tem especulação apontando justamente para essas movimentações que a gente estava explicando agora na direita. Então, ele sentiu que essa história toda está movimentando a direita, está deixando ele meio excluído ali de lado, o Flávio Bolsonaro. Ele está numa viagem no Oriente Médio, que tem como objetivo promover encontros com líderes da extrema-direita mundial. Claro que ele quer que isso seja visto, que angariar apoio também para a própria campanha como presidenciável. Então, o Flávio passou por Israel. Ontem a gente até mostrou um vídeo aqui numa fala absurda dele acusando o presidente Lula de antissemitismo. Mas ele visitaria outros países vizinhos e acabou mudando os planos. Vai desembarcar aqui no Brasil já no final de semana. Esse cenário agora está se desenhando da seguinte maneira, pessoal, resumindo essa história. A direita deve lançar pelo menos 2 adversários contra o presidente Lula. O primeiro, Flávio Bolsonaro, o escolhido pelo Jair, e o segundo deve sair pelo PSD do Gilberto Kassab. Ainda não temos esse nome, mas lembrando que o Caiado já se lançou no ano passado como pré-candidato presidenciável da direita. E o Flávio ele tem um interesse próprio, claro, nessa história, mas os outros políticos da direita também estão de olho em outros movimentos aqui pela América Latina, até para se basear para essas eleições, talvez até copiar aqui no Brasil. Como é que é essa história, Laura Couto? Olha só, Gabi, de acordo com o jornal O Globo, essa decisão do Caiado de sair do Partido União Brasil foi de caso pensado há tempos, Gabi. Segundo o Globo, o governador de Goiás tem conversado com Flávio Bolsonaro e também com o senador do PL, Rogério Marinho, que foi escolhido para ser coordenador da campanha do Flávio a presidente. O plano rascunhado pelo núcleo da direita é o seguinte: repetir o que aconteceu no processo eleitoral do Chile recentemente, onde a eleição foi marcada por forte fragmentação no primeiro turno e depois reacomodações no segundo turno, resultando na vitória da direita com o Cast, Gabi. A ideia é que a existência de mais candidaturas da direita na largada e no primeiro turno permitiria ocupar nichos distintos do eleitorado contra o Lula e testar lideranças para aumentar o espaço do campo conservador, com a promessa depois de juntar tudo no segundo turno contra o PT e contra o Lula, Gabi. Isso, eu acho que o importante, Laura, dessa história para os progressistas, olhando aqui para o lado progressista e olhando para as particularidades do nosso país, é claro que o Chile tem todas as suas questões regionais, mas observar essa movimentação para os progressistas é importante para entender como vai também se movimentar no tabuleiro, né? Porque lá no Chile a esquerda não conseguiu manter a base mobilizada e aí acabou perdendo, sem contar que o cenário para o Gabriel Boric já era de enfraquecimento, então tudo isso teve uma influência importante. Aliás, o assunto lá no Chile, principal, um dos principais nas eleições foi segurança pública. É um tema que na América Latina como um todo está sendo olhado e aqui no Brasil não vai ser diferente, então observar esse cenário para os progressistas é importante, mas acho que há uma particularidade no caso do Chile. Aqui no Brasil a gente tem um outro cenário. Mas com as eleições se aproximando, tem muita tensão política, como vocês estão acompanhando. Tem na extrema-direita e tem em outros polos políticos também, e umas tretas regionais que a gente traz aqui sobre esse acirramento. Dessa vez a crise está acontecendo em Pernambuco, mais especificamente entre a governadora Raquel Lira e o prefeito do Recife, o João Campos, que devem se enfrentar nas eleições estaduais agora em outubro. O que aconteceu foi o seguinte, manchete aqui na tela também, tem acusação de espionagem e tudo. A Polícia Civil de Pernambuco da Raquel Lira está sendo acusada de espionar um secretário da Prefeitura, o Gustavo Queiroz Monteiro. Ele controla a pasta de articulação política e social, e essa denúncia, que é da TV Record, ela traz que o Gustavo foi seguido por policiais civis. Isso aconteceu entre agosto e outubro do ano passado, 2025, e os agentes acompanhavam o carro que estava sendo utilizado por ele. Em setembro, chegaram até a instalar um rastreador nesse veículo, e claro que sem ordem judicial. Então, a história é bastante grave e a Laura traz
mais informações sobre esse rolo que está acontecendo lá em Pernambuco. Laura. Gabi, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco admitiu que houve sim um monitoramento do Gustavo, mas justificou que isso aconteceu por causa de uma denúncia anônima que alegava possível recebimento de propina na Prefeitura de Recife, do Recife. Segundo o governo estadual, a investigação foi uma checagem preliminar normal para apurar essa denúncia e depois foi arquivada quando nada foi confirmado. A governadora Raquel Lira defendeu que a atuação da polícia foi cumprida dentro da legalidade e afirmou que combater corrupção é parte do governo dela, Gabi. Já o prefeito João Campos, que deve enfrentar Raquel Lira nas eleições de outubro, classificou o episódio como perseguição política e uso indevido da Polícia Civil com motivação eleitoral. Nas redes sociais, o João Campos disse o seguinte, Gabi: não vale tudo para disputar uma eleição. Isso é importante, a gente vai continuar acompanhando as investigações, os desdobramentos desse caso. Eu quero trazer uma outra história aqui que a gente acompanha de perto já há bastante tempo, que é o da Carla Zambelli. A justiça italiana marcou para o dia 11 de fevereiro, está chegando, pessoal, a nova audiência para decidir sobre a extradição da Carla Zambelli. Então, na véspera, no dia 10 dessa história, a Corte de Apelação vai analisar um pedido feito pela defesa da ex-deputada Carla Zambelli para substituir os magistrados desse caso. Foi o pedido que a defesa dela fez. Esses advogados, eles alegaram uma falta de imparcialidade dos juízes e que eles teriam um posicionamento a favor da extradição. Então, o pedido seguiu essa linha e a gente vai ver se dessa vez a audiência realmente vai terminar com uma decisão, algo que a gente já espera há algum tempo, ou se vai ser adiada de novo. Claro que a defesa da Carla Zambelli está tentando ganhar tempo com essa história. Uma outra informação aqui da nossa política, lá de Brasília, mais especificamente envolvendo o caso da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid recebeu autorização do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, para ir para a reserva, um pedido que já tinha sido feito no ano passado. O Mauro Cid foi condenado no caso da trama golpista, você deve se lembrar dessa história. Ele pegou só 2 anos de prisão em regime semiaberto porque fechou um acordo de delação premiada e esse processo deve ter início no sábado, dia 31. Laura Couto. Gabi, rapidamente aqui, na prática, o que acontece é que o Mauro Cid deixa de ser militar da ativa. A patente do Cid, que é de tenente-coronel, vai continuar a mesma agora que ele está na reserva. Com a mudança, o Cid não vai mais prestar serviço diário ao Exército Brasileiro, nem vai ter um cargo administrativo. Como o Mauro Cid não completou os 35 anos de serviço ao Exército, a defesa do tenente-coronel solicitou o enquadramento do militar na cota compulsória, para ele ser transferido para a reserva. A aposentadoria dele agora vai ser de R$16 mil, Gabi. É isso, Laura, eu estava bebendo uma aguinha aqui, vendo os comentários de quem nos acompanha no nosso canal. Até a MH Schweitzer diz que saiu tudo muito barato para o Mauro Cid. A gente continua agora falando do cenário internacional. Gente, Venezuela continua na mira dos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, agora fez um depoimento perante ao Senado dos Estados Unidos e deu mais uma vez a versão dele, a versão do governo Trump sobre a operação na Venezuela, o ataque que terminou com o sequestro do Nicolás Maduro. As imagens aqui desse depoimento. O Rubio defendeu, claro, esse episódio, esse ataque, descreveu a Venezuela como uma base de operações para praticamente todos os concorrentes, adversários e inimigos do mundo. Essa foi a classificação do Marco Rubio. Antes disso, o discurso foi antecipado pelo Departamento de Estado também. E num determinado trecho, até o Rubio ele ameaça bem diretamente a presidente interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, e diz que se ela não cooperar com Washington, pode ter o mesmo destino do Nicolás Maduro. Ela subiu esses dias um pouco o tom, a Delcy resolveu peitar um pouco os Estados Unidos, então acho que é uma resposta a isso também. Eu trouxe aqui essa informação, nós trouxemos aqui no ICL Urgente. No domingo, ela disse que estava farta das ordens que estavam vindo de Washington, dos Estados Unidos, e ela estava fazendo também, claro,
uma movimentação no tabuleiro interno da Venezuela, um aceno ao chavismo. Ela está tentando se equilibrar politicamente no país. Enquanto isso, até tem uma oposição que é claramente apoiadora do governo Donald Trump, mas não tem recebido esse apoio do Donald Trump, mesmo depois de entregar a medalha do Nobel da Paz para o presidente dos Estados Unidos. Mas não é só o Marco Rubio que está ameaçando outros países, né, Laura? Laura Couto. Gabi, parece que esse é o modus operandi de todo o governo Trump, até porque hoje o próprio presidente dos Estados Unidos renovou as ameaças ao Irã e disse que está disposto a fazer uma operação militar no país caso o governo iraniano não se sente à mesa das negociações. O anúncio foi feito na rede social Truth Social, Gabi. Vamos ver o que o Trump disse, abre aspas. Uma enorme armada está a caminho do Irã. Ela se move rapidamente, com grande poder, entusiasmo e determinação. Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível e chegue a um acordo justo e equitativo, sem armas nucleares, um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando. É realmente essencial. Como eu disse a Irã uma vez, façam um acordo. Eles não fizeram e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior. Não deixem isso acontecer novamente. Aqui o Trump agindo no imperativo, né, Gabi? Pois é, Laura, e o presidente Lula tem razão. O Donald Trump, ele realmente governa pelas redes sociais. Então, a gente vê aqui, na verdade, não é, até acrescentaria essa fala do presidente Lula, não é só governar. O presidente Lula, na verdade, disse que ele governa pelas redes sociais, mas o Donald Trump, ele está chantageando, está ameaçando claramente outros países. É o que ele faz de melhor, né, gente? Até em resposta a essas declarações do Trump, o perfil oficial da missão do Irã junto à ONU disse isso aqui, abre aspas. O Irã está pronto para o diálogo baseado no respeito mútuo e nos interesses comuns, mas se pressionado, se defenderá e responderá como nunca antes. Lembrando que recentemente o Donald Trump também já teve outros moldes de retaliação contra o Irã, decidiu taxar os países que continuarem com relações comerciais com o país. Bom, quero trazer um outro assunto aqui, ainda de olho no cenário internacional. Você imagina ser preso ou ser presa por publicar um artigo de opinião? Já imaginou um cenário desses? Parece que é um cenário que você encontraria num ambiente de ditadura militar, né? Enfim, no Brasil dos anos 70, talvez, por aí. Mas isso aconteceu agora nos Estados Unidos, o que não surpreende muito, levando em consideração essas últimas ações do primeiro mandato, agora já o segundo mandato, e o primeiro ano do Donald Trump já entrando aqui no segundo, né? Tem vários estudantes estrangeiros que foram deportados dos Estados Unidos com base nas redações que eles escreveram, é isso mesmo, para cumprir atividades acadêmicas, pessoal. O caso mais revoltante que a gente vai trazer aqui aconteceu na Universidade Tufts, no estado de Massachusetts, onde uma estudante de origem turca foi presa por agentes do ICE, que é a polícia que mira ali os imigrantes, por publicar um artigo criticando Israel. A gente tem um momento que ela foi detida aqui na tela, justamente sendo abordada pelos agentes. Aliás, é impressionante que esses agentes ou eles não usam nada para identificação ou usam assim de uma maneira muito discreta, para dizer o mínimo. Então imagina uma mulher andando assim sozinha na rua e sendo abordada pelos agentes dessa maneira. Esses documentos eles foram obtidos com exclusividade pela coluna do Jamil Chad e revelam que o secretário Marco Rubio sustentou a tese de que a estudante mantinha relações com grupos terroristas islâmicos. Só que, como é um clássico da era Trump, não tem nenhuma prova de que isso seja verdade, né, gente? Porque ela, na verdade, fazia parte de grupos pró-Palestina, segundo a acusação, né? E, aliás, estão suspensos na universidade
esses grupos, por conta dessa política do Trump, suspendeu grupos que pesquisam não só a Palestina, mas também diversidade e outras ações. O que tem de prova, com muitas aspas, aqui é um artigo de opinião num jornal estudantil acadêmico que foi escrito por ela, com denúncias contra Israel pela situação em Gaza. Bom, chegamos aqui ao final do ICL Urgente. Muito rapidamente, uma última notícia aqui, que a Anvisa aprovou hoje de forma unânime um conjunto de resoluções que estabelece as regras para o cultivo de cannabis medicinal no Brasil, uma medida que permite que a planta seja produzida por empresas no país para abastecer a fabricação de medicamentos e também de outros produtos regulados pela Anvisa. E, pessoal, vamos nessa, né? Vamos despedir aqui da minha querida Laura Couto, que nessa quarta-feira fez companhia para mim novamente. Obrigada, Valeu, Laura. Gabi, muito bom estar aqui com você. Até amanhã. Sempre bom estar aqui com você também. Lembrando que estamos chegando na quinta-feira. Quinta-feira é dia de Mapa da Mina. Se você não se lembra, vai lá em iclurgente.com.br para fazer a sua inscrição e participar nessa quinta-feira, 8 horas da noite, de todas as previsões para os nossos mercados aqui no Brasil e no mundo, com informações para evitar que você caia em fraudes, em golpes, como no caso do Banco Master, que a gente está noticiando aqui diariamente. Então, vale a pena participar. Deixa o seu e-mail rapidinho em iclurgente.com.br. Amanhã estaremos de volta. Agora você fica na companhia do N2, com a Roberta Garcia, com o Chico Sá e o nosso grande elenco, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Fala, turma. É amanhã o nosso evento, o Mapa da Mina 2026. Um evento importantíssimo porque vai trazer as previsões de 2026. Um ano onde as pessoas estão extremamente apreensivas e nervosas em relação à questão da economia. Com razão. Tudo isso a gente vai falar amanhã. É às 8 horas da noite no horário de Brasília e para se inscrever é de graça, só clicar no botão aqui. Vocês que já estão inscritos, amanhã vai chegar o link para vocês poderem clicar e serem ali direcionados para o evento, tá bom? Não tem replay, então coloca na agenda e amanhã a gente se encontra.